Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Depois de um longo tempo eu estou voltando a gravar vídeos. E hoje eu quero conversar com vocês a respeito da segunda vinda de Jesus e principalmente sobre o tempo de espera para a segunda vinda de Jesus. A segunda vinda de Jesus é o acontecimento mais mencionado em toda a Bíblia. Estima-se que de cada 6 versos do Novo Testamento, um se refere à segunda vinda de Jesus. E existe na Bíblia cerca de 2.500 referências à segunda vinda de Jesus. Este é de longe o principal tema das Escrituras. Jesus Cristo prometeu voltar. Esta promessa ela foi registrada por João no capítulo 14, versos 1 a 3, onde está escrito: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Não existiria cristianismo sem a promessa da volta de Jesus. A volta de Jesus é a maior promessa da Bíblia. E sem essa promessa não existiria cristãos, não existiria igreja. Contudo, a compreensão sobre quando essa promessa se cumpriria, ou seja, quando Jesus Cristo voltaria, ela tem algo que é muito peculiar. A maioria dos cristãos esperou que Jesus Cristo voltasse enquanto ele estava vivo. Esse é um aspecto interessante, porque as pessoas sempre imaginaram que a volta de Jesus ocorreria enquanto ele vivesse. Você já parou para pensar? Até mesmo hoje, quando eu converso com as pessoas a respeito da volta de Jesus, elas sempre chegam à conclusão de que está perto. Elas dizem, com base no que elas acreditam, que a volta de Jesus está próxima. Mas quando nós estudamos a Bíblia, nós descobrimos também que os primeiros cristãos também pensavam assim. Eles criam que a volta de Jesus poderia ocorrer em seus dias e viveram sinceramente pensando em ter um encontro com Jesus antes de passar pela morte. Mas a história nos revela que isso não aconteceu. Já se passaram quase 2.000 anos desde que Jesus fez a promessa de que viria outra vez. E eu muitas vezes fico pensando, por que as pessoas são levadas a pensar na volta de Jesus como sendo um acontecimento que deve ocorrer muito em breve? Essa sensação da brevidade da volta de Jesus é algo natural? Ou é algo que o ser humano sente porque o Espírito Santo o impressiona a sentir a brevidade da volta de Jesus? Inclusive, na própria Bíblia, Jesus, através de algumas parábolas, ele sempre mencionou a preparação para a volta de Jesus como devendo acontecer e deveria fazer parte do estilo de vida de cada cristão, estar sempre preparado para a volta de Jesus. Na parábola das 10 virgens, na parábola dos talentos, ele deixou bem claro que nós deveríamos viver sempre em estado de alerta, sempre como se esse dia fosse o último dia de nossa vida.
por que Jesus quer que a gente viva dessa forma? Porque, na visão de Jesus, viver cada dia como se fosse o último dia é mais importante. Inclusive, nas parábolas de Jesus, aquelas pessoas que negligenciaram a preparação e deixaram para a última hora, ou não se preocuparam em viver sempre preparado para a volta de Jesus, elas tiveram um final infeliz. Porque Jesus quer que vivamos sempre aguardando a sua volta. Existe uma razão especial para isto. A razão é: a nossa vida, ela é relativamente curta. Nós não temos muito tempo para esperar Jesus Cristo voltar. O máximo que temos é uma vida. E essa vida é relativamente curta. E ela pode terminar a qualquer momento. Aproximadamente 3.500 pessoas morrem a cada dia no Brasil. E para essas 3.500 pessoas que morrem aproximadamente, o tempo de espera pela volta de Jesus findou, acabou. Então, temos pouco tempo. Existe um estudo que foi feito há algum tempo atrás que chegou à conclusão que de cada 50 pessoas que nascem, apenas 6 vivem mais do que 50 anos. É claro que em algumas regiões o percentual é maior, mas em outros pode ser ainda menor. A realidade é que a vida, a existência humana é relativamente curta, de maneira que nós não temos tanto tempo como nós imaginamos para nos prepararmos para a volta de Jesus. Além do mais, para quem já morreu, a sensação que se tem da morte até a volta de Jesus é a sensação de um piscar de olhos. Eu quero compartilhar com você uma declaração do apóstolo Paulo a este respeito. A respeito da sensação muito breve que quem morreu vai ter entre o tempo da morte e o dia da volta de Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, em sua primeira carta, a partir do capítulo 15, verso 51, ele escreveu as seguintes palavras. Preste muita atenção ao que o apóstolo Paulo escreveu. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, ou seja, morreremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Ou seja, o apóstolo Paulo afirma que a sensação que se tem entre a morte e a volta de Jesus é a sensação de um piscar de olhos. Ou seja, não faz diferença para quem morreu há 5.000 anos atrás ou para quem morreu ontem. A sensação é a mesma. Morre-se, entra em um sono profundo, em um estado de inconsciência, e ao toque da trombeta de Deus, ordenando aos mortos que ressuscitem, essa pessoa abre os olhos, ressuscita com um corpo glorioso e então essa pessoa se encontra pronta com um corpo imortal para viver a eternidade com Jesus. Enfim, resumindo, eu e você só temos esta vida e nós não sabemos quando ela terminará. Portanto, o certo é viver cada dia, este dia, como sendo o último dia que você tem para se preparar para a volta de Jesus. Por esta razão, viva este dia
como se fosse o último dia de sua vida.